Amados, a palavra de Deus para nosso coração hoje tem a ver com família, famílias do céu na terra. Um modelo de família na terra, nós temos que fazer com que ele seja um modelo de família que está no projeto do coração de Deus quando criou família. O primeiro versículo que fundamentou a gente escolher essa mensagem foi Salmo 68, verso 6, na versão da linguagem atualizada e revista, que diz assim um trecho: Deus faz que o solitário more em família. Deus faz com que o solitário more em família. Eu abri aqui a minha Bíblia, se você tiver a sua na mão aí, ou no seu celular, abre aí Salmo 68, no versículo 6. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Olha que coisa linda que diz esse versículo. Ele, Deus, dá aos abandonados um lar, onde eles podem viver, e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Uau! Irmãos, quanta explicação num único versículo. Deus faz que o que está se sentindo abandonado, solitário, ele encontre uma família, ele encontre na família o amparo, o apoio, aquilo que ele tanto precisa. E ali então ele vença, ele supere aquilo que está sendo a causa da sua solidão, da sua tristeza. Mas nesse processo de solidão, muitas pessoas às vezes se revoltam contra Deus. E aí o versículo completa: mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ou seja, Deus fala: se você está com o coração voltado para mim, eu coloco você numa família, seja ela uma família biológica, do relacionamento de sangue, emocional, ou seja ela numa família espiritual. Ok, Deus sabe o que nós precisamos. Então, se você está orando, jejuando, buscando em Deus, e o teu problema precisa de gente ajudando você, Deus coloca, seja na sua família biológica, seja na sua família espiritual, ok? Mas não se revolte contra Deus, porque o versículo diz: os que se revoltam, a coisa fica pior, vai para o deserto, porque no deserto é o lugar que muita gente aprende, pela falta, pela escassez, pelo aperto, pela doença e outras coisas mais, amém? Então nós vemos que Deus faz que o solitário more em família. Que declaração maravilhosa nesse versículo. Porque Deus fala com tanta ênfase sobre família? Porque família é algo criado por Deus, é abençoado por Ele, irmãos. E todos nós sabemos o valor de uma família quando nós entramos numa enfermidade, quando nós entramos às vezes numa situação de aperto, de apuro, e nós precisamos de um colo, nós precisamos de um ombro, nós precisamos de um ouvido para nos ouvir. Então Deus preparou família, por quê? Porque ele não queria ficar sozinho, Ele criou o homem para ser sua companhia. Tanto é que Ele o criou, a Bíblia diz, a sua imagem e semelhança, para ter diálogo, para Deus falar, o homem ouvir e entender, para o homem falar, Deus ouvir e também o entender. Então família é uma via de mão dupla, você fala com alguém e você escuta alguém. Então Deus idealizou família, uma coisa abençoadíssima. E é por isso que o diabo ataca as famílias. Por quê? Porque ele quer isolar as pessoas. Irmãos, eu estava vendo alguma coisa das estatísticas, o governo faz algumas estatísticas e às vezes a gente gosta de ler, porque elas refletem a situação que está acontecendo numa nação. Então, tem uma estatística aqui que ela é meio antiga, pegaram um período aí de 2004 até 2014, porque você sabe que no Brasil as estatísticas sempre são um pouco para trás, Fazem o censo, depois levam um tempo para publicar, para analisar, para divulgar. Mas irmãos, vale, tá? É só a gente entender que isso aqui é só uma amostragem. Irmãos, de 2004 a 2014, são 10 anos,
a taxa de divórcio cresceu 160%. Ou seja, em 2004 era 130 mil por ano, em 2014 já estava em 341 mil. Irmãos, o que é isso? Família se desmanchando. Quem está por trás disso? O diabo. Por quê? Porque Deus falou que ao solitário ele vai arrumar uma família para amparar. Então o diabo sabe que se ele tirar a família, acabou o amparo, acabou o apoio, acabou a ajuda de pessoas que ajudam pessoas. E Deus muitas vezes responde às nossas orações não mandando anjos, porque se um anjo aparecer aqui, você talvez não acreditasse que ele é um anjo, talvez não entendesse o linguajar dele, e talvez o seu argumento também fosse: você fala isso porque você é um anjo. Mas não, ele manda uma pessoa igualzinha a eu e você, que também já passou por uma situação e tem uma experiência para contar, e essa experiência diz: não faça isso, não perca a sua família. Irmãos, uma outra estatística interessante, que os lares brasileiros já têm mais animais do que criança. Mais pets. Os irmãos viram como tem crescido o número de lojas de pets na cidade? Bastante, né? Não sei se aqui em São João tem uma faculdade veterinária, todo mundo que se forma quer montar a sua clínica, né? O seu lugarzinho de vender as rações. Mas, irmãos, e a gente observa que não é só São João, não. Em todos os lugares está havendo. Nessa estatística aí, a cada 100 famílias, 44 criavam cachorro. E só 36 tinham filhos abaixo de 12 anos. Então os irmãos observam que está muito mais fácil criar animal do que criar gente. Você já ouviu essa frase ou não? Ela é comum, né? Agora, mais de 40% dos casais divorciam-se antes dos 10 anos de casamento. Ou seja, não completa 10 anos, eles já chegaram à conclusão: não, acho que não vai dar certo, essa família não vai funcionar, e acaba abandonando. Irmãos, Deus não planejou que as coisas fossem assim, mas o diabo quer que elas sejam assim. Mas eu declaro em nome de Jesus, essa situação vai mudar, à medida que você e eu compartilhemos o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação. Evangelho significa Deus entrando na sua vida para transformar a sua situação. Deus te ajudando a fazer aquilo que nenhum ser humano consegue. Você já tentou, já gastou, já fez o que precisava, mas de repente você precisa de um milagre. Então, irmãos, eu declaro que quando a pessoa passa pelo primeiro milagre da conversão, de se entregar a Jesus, ali começa um processo de transformação de tudo que ele é, de tudo que ele tem, e de tudo aquilo que o diabo quer tirar dele. Agora tem quem o defenda, agora tem um exército do Senhor nos céus, tem o Espírito Santo habitando dentro, e as coisas não precisam tomar o mesmo rumo que poderiam tomar na vida de alguém que apenas conhece Deus, que apenas ouve falar e gosta de ouvir falar de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que o processo de conversão é maravilhoso. Por isso que o diabo luta contra o evangelismo. O que é o evangelismo? É você compartilhar a sua fé. Por isso que o diabo faz com que a gente pense que evangelismo, irmão, é ser o cara chato que chega acusando as pessoas, chega apontando o dedo, perguntando: você tem certeza que você morrer, você vai para o inferno? Não, irmãos, o evangelismo não é bem assim. O evangelismo é você viver perto de um necessitado, uma situação de recurso para ele. Ele olha para aquilo e fala assim: caramba, mas você não está pedindo para mim mudar nada, mas eu estou vendo o jeito que você vive. Eu cheguei à conclusão que se eu fizer como você, eu acho que vai ser melhor para mim. Aí, irmãos, a pessoa quer receber uma transformação, e aí você diz: sabe o que eu fiz? Eu só entreguei a minha vida para Jesus. No ano passado fui chamado para orar com alguém aqui, e a pessoa me pediu que orasse porque ela tinha uma situação que ela precisava vencer. E aí eu orei com ela, conversei com ela, e no final eu pronunciei algumas palavras e eu pedi que ela, se sentisse vontade, ela falasse. E depois eu disse: agora você diz o que você quer que Deus faça por você para resolver a situação.
Irmãos, a pessoa começou a falar, e entre as coisas que eu ouvi ela dizer: Senhor Jesus, eu me entrego totalmente ao Senhor, eu passo a confiar totalmente no Senhor, agora eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Quando terminou, eu falei assim: você já tinha orado assim antes? Ela falou: não. Sabe o que você fez agora? Eu estou desconfiado. Você acabou de aceitar Jesus, você acabou de entregar a sua vida para Jesus. Pode ter certeza, daqui para frente as coisas vão começar a mudar. Irmãos, eu não fiz nenhum apelo aqui, chamei ninguém aqui para frente, mas no meio do culto, no final do culto, sentado ali, né, a pessoa recebeu Jesus gostoso. Tenho certeza, vai fazer diferença nessa família. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que nós podemos mudar essa situação, essas estatísticas feias. Cada vez que você ouve falar de pessoas indo ao suicídio, pessoas abandonando o lar, abandonando família, pessoas, fazendo coisas tão terríveis, que a Bíblia diz: não, Deus não quer isso para você, você só está complicando a sua vida. Você fala assim: mas Deus já entrou em ação, eu faço parte do projeto de Deus, vai haver saída sim. Então, irmãos, o plano de Deus para toda a família, lá em 2 Samuel, eu quero ler com você o versículo 11 do capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, vai a projetar, você me acompanha na projeção. Diz que a arca do Senhor ficou na casa dele. Ele é Obed-Edom, é uma pessoa que abriu as portas da casa para que Davi colocasse a arca de Deus, porque chegou um momento ali que deu um problema quando estavam transportando a arca e tinha que colocar em algum lugar. Esse Obed-Edom falou: pode guardar aqui na minha casa, não tem problema não. E aí o texto diz que por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Irmãos, observaram que nesses 3 meses, um curto período de tempo, a arca de Deus estava guardada na casa de Obed-Edom. A família dele começou a prosperar, os bens dele começaram a entrar em prosperidade. Todo mundo notou que a partir daquele dia que ele abriu as portas para a arca, representando a presença de Deus entrar na sua família, as coisas mudaram. E quando foram buscar a arca, ele disse: não dá para deixar um pouquinho mais, está sendo tão bom, né? Essa semana também na leitura da Bíblia, a gente estava lendo ali um pouquinho a história de Jacó, né? E o Labão, quando Jacó resolve ir embora, fala assim: rapaz, fica mais um pouco. Olha, esses 20 anos que você ficou aqui, eu prosperei que você nem faz ideia. Agora você vai embora. Eu falei: mas agora é a minha vez de prosperar. Então, irmãos, aonde entra a presença de Deus, aquela família é transformada. Porque o modelo que entra para dentro daquela família é o modelo do céu agindo na terra. Quantos dão glória a Deus? Vamos ler um pouquinho sobre o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25, você me acompanha, que fala também do momento da criação da família. Diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero analisar com você a respeito desses versículos de Deus começando a fazer uma família sobre a terra. Deus vem e faz o homem, percebe que o homem está solitário, ele diz: eu resolvo o problema da solidão criando alguém igual a ele. Lembre-se que Deus, quando foi fazer o homem, fez parecido com ele. E Deus agora, quando vai fazer a mulher, faz parecida com o homem. Ou seja, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, o mesmo gênero, a mesma espécie, e Deus faz com um propósito. Quando eles se encontrarem, e para isso, irmãos, precisa seriedade. Aqueles que ainda não se casaram, fica aqui uma recomendação para você: não basta você que é homem encontrar alguém que é uma fêmea, uma mulher. Não. Você tem que encontrar o que a gente às vezes brincando diz: a outra metade da laranja, ou a tampa da sua panela. O que significa? Um vai completar o outro.
Irmãos, é a melhor coisa quando você vai buscar em Deus a direção, porque foi Deus quem fez todos. E Deus agora sabe que Ele não fez o homem e a mulher para ficarem sozinhos, né? Existem alguns casos em que a pessoa se realiza sozinho, mas isso é uma particularidade, nada contra, Deus abençoe quem está assim. Mas o que Deus fez para a coisa funcionar, para gerar uma humanidade, gerarem filhos, é um homem e uma mulher se apaixonam, casam e começam a viver juntos, enfrentando e vencendo todas as situações. Irmãos, não pense que o casamento é uma união de dois para desfrutar. É uma união de dois para criar um projeto de Deus, para vencer uma batalha com a ajuda de Deus. Quando homem e mulher se juntam, irmãos, o diabo diz: agora eu tenho mais chance, porque agora eu vou pegar a influência de um e vou atrapalhar a vida do outro. Mas, irmãos, não foi feito assim o projeto. Era para que a influência de um ajudasse e abençoasse o outro. Por isso, quando se casam, não é mais meu e teu, é nosso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos analisar aqui. O primeiro ponto que eu quero dizer para você, que a família é projeto de Deus. Ponto 1. Olha para alguém do lado e diz: a sua família é projeto de Deus. Amém. Deus decidiu começar a terra colocando famílias. E observando uma coisa, quando Deus decidiu terminar com a terra, no dilúvio, os irmãos que já conhecem a história do dilúvio sabem que Deus resolveu dar um basta. Ele falou: eu vou acabar com todos, mas eu vou deixar uma semente, uma família. Aí fica lá Noé, sua esposa, suas 2 filhas, seus 2 genros. Deus põe dentro daquela arca. E aí Deus fala: agora você vai pegar um casal, macho e fêmea, de cada animal e põe dentro da arca. Porque quando tudo acabar e recomeçar de novo, então a família é que vai gerar novamente tudo para Deus. Então, irmãos, nós somos descendentes de Noé, né? A gente sabe que a gente foi criado de Adão e Eva, mas quando Deus acabou com tudo, ficou lá essas 6 sementinhas de Adão e Eva, Noé e sua família, e a partir daí tudo começou. Mas Deus foi trazendo lições a partir dali. Por que a família de Noé foi preservada? Porque eles eram tementes a Deus. Irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele leva em consideração se o que Ele vai fazer é contra os filhos ou é contra as criaturas. Deus permite sobre as criaturas algum tipo de aflição que Ele não permite sobre os seus filhos. Alguém pode dizer: mas Deus faz discriminação. Sim, nesse sentido faz, porque você também faz. Quando você tem que fazer algo para o seu filho, é de um jeito. Quando é algo para alguma outra criança, é de outro jeito. É ou não é verdade? Então, irmãos, por que Deus também não seria igual? Se nós aprendemos com Ele. Quando Deus trata com filhos, é diferente. É por isso, irmãos, que a missão da igreja na terra é transformar todas as criaturas em filhos. Irmão, você que já é um filho de Deus, dá glória a Deus. Mas não é para ficar sozinho. Deus quer ter uma família numerosa. Deus quer muitos filhos. E quem que gera? Quem que gera? Irmãos, ser humano é gerado de ser humano. Amém? Filhos de Deus são gerados por outros filhos de Deus. Amém? Então são filhos de Deus que vão testemunhar da delícia de fazer parte do projeto de Deus quando Ele idealizou a sua família. Amém? Então algumas pessoas reclamam por estar nessa ou naquela família. Se tem uma coisa que a gente não escolheu, é a família que você vai pertencer, né? Não tem jeito, você nasceu nessa família. A minha esposa tem uma brincadeira que ela faz para descontrair a gente, né? O irmão sabe que ela nasceu em Santa Bárbara do Oeste. É uma cidade perto daqui, uma cidade normal, comum, né? Cheia de canavial. E também tem uma Santa Bárbara nos Estados Unidos, na Califórnia, que é um lugar maravilhoso, né? E ela brinca assim: quando a cegonha estava trazendo ela errou o caminho, se perdeu nos canaviais de Santa Bárbara e me derrubou na casa da minha mãe. É só uma brincadeira, né? Mas Deus escolheu quem é o seu pai, quem é a sua mãe. E quando você deixa Deus escolher quem é seu cônjuge, você que já tem o seu cônjuge, deixa eu dizer uma coisa para você: se ele está aqui do seu lado, olha para ele.
Tua esposa, teu marido está aqui, olha para ele, olha para ele. Diz assim: obrigado, Deus, porque me deu você. Amém? Obrigado, Deus, porque me deu você. Eu amo quando eu vejo, como estou vendo aqui, vários casais sentadinhos distantes, né? Aqui as cadeiras estão longe, quase 1 metro uma da outra, mas na mesma direção, um olhando para o outro e dizendo: obrigado, Deus, porque nós somos família. Glória a Deus. Jesus disse lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo: olha, eu escolhi vocês, e não escolhi para vocês ficarem sozinhos, não, escolhi vocês para serem uma família numerosa. E no começo, irmãos, a gente percebe que eram apenas aqueles poucos discípulos, e que depois houve aquela perseguição ferrenha, mas a família aumentou, e chegou aos dias de hoje, e nós fomos alcançados por essa bênção, que Jesus disse para os seus discípulos: eu escolhi vocês, para vocês frutificarem. Multiplicaram, e eles cresceram, eles multiplicaram, eles compartilharam a fé, e a fé daqueles homens em Jesus chegou até nós, e nós vamos continuá-la em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Então, irmãos, eu quero ler um trechinho que eu anotei aqui para você. Em todas as estações da vida, até nos momentos difíceis, nós conseguimos aprender e tirar lições para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa geração como família. Até nos momentos difíceis, nós aprendemos alguma coisa. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Então, o primeiro é família, projeto de Deus. Ponto 2. A nossa casa é um ambiente de paz. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22 diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Agora eu gostaria de ouvir os homens dando um glória a Deus. Deus fez o homem descansar, dormir, enquanto Deus trabalhava nos bastidores. E quando depois desse descansa no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, Adão acordou do descanso, eis que ele tinha uma maravilhosa companheira. Eu quero dizer aos que estão ainda buscando no Senhor: não se desespere no Senhor. Espera, descansa. Deus sabe que você precisa viver com a sua família num lar. Deus sabe que você precisa de um companheiro, de uma companheira. Mas enquanto Adão dormia, Deus preparava. Enquanto você descansar no Senhor, Ele vai preparar o seu cônjuge para que você forme a sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu amo quando os irmãos dão glória a Deus, quando os irmãos glorificam a obra que Deus planejou. Irmãos, a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia é ficar sabendo o que Deus fez. E quando você descobre algo tão maravilhoso, olha, Deus fez, você tem que dar glórias a Deus, porque isso é bênção para você. Amém? Então não economize não seus glórias a Deus, tá? Vai glorificando ao Senhor, que a bênção vai caindo sobre a sua cabeça. Aleluia. Olha, um escritor, eu anotei uma frasezinha de um escritor aqui que tem um livro, é o Danny Silk. Ele disse o seguinte: o conflito é para um relacionamento o que a doença é para o corpo. O conflito é para um relacionamento o que a doença é para um corpo. Vamos lá. Como acontece com a saúde física, o objetivo de um relacionamento deveria ser evitar o conflito, tanto quanto possível. Da mesma forma que combater uma doença ou fazer terapia depois de uma lesão pode fortalecer o corpo, passar pelas chamas do conflito de uma maneira saudável e produtiva pode fortalecer uma conexão. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que o princípio da vacina foi descoberto porque
O corpo recebe uma porção do problema, do mal, do vírus, e ele tem as suas reações naturais. Deus fez assim. E ele reage contra aquele inimigo, ele o vence, ele o domina e fica imunizado. Ok? Vamos trazer isso para o relacionamento de uma família. Deus permite um filho se afastar, Deus permite uma situação de crise financeira, Deus permite uma enfermidade, enfim. Deus permite alguma coisa que no relacionamento da família não é gostoso, fica difícil. Aí você tem que nessas horas entender, espera aí, eu vou reagir, eu vou criar anticorpos contra isso. Essa dificuldade vai me ensinar a não facilitar mais a próxima vez que eu tiver que abrir a minha boca, ou tomar uma decisão, ou falar o que eu pensei antes da hora. Enfim, relacionamento, irmãos, estraga por causa disso. Você resolve ser sincero e falar o que pensa, quando você devia só ouvir e falar com Deus. Relacionamento estraga assim. Relacionamento estraga, irmãos, quando você de repente quer fazer a sua vontade, mas não quer saber do outro. Então a coisa acontece. Então, se estiver acontecendo alguma coisa desse tipo, conflito na sua família, busque sabedoria em Deus, porque vai vir o anticorpo. O Espírito Santo vai imunizar você através desse problema. Você vai ter uma história de superação para contar. Você vai ter um testemunho de vitória e Deus vai ser glorificado. Irmão, só me lembrando aqui que Jesus veio para a terra para glorificar a Deus num corpo humano. Amém? E nós, como humanos, irmãos, agora recebemos o divino em nós, o Espírito Santo, para também continuarmos a glorificar a Deus com esse corpo humano. Então Deus nunca vai fazer com que você seja menos humano do que é. Deus nunca vai fazer com que você perca algumas qualidades do ser humano que são lindas, são bonitas, para você então agora ser feliz. Não, Deus não vai amputar você, Deus não precisa tirar algo de você. Só um exemplo, imagine um homem que tem muitas tentações pelo visual com pornografia. Você gostaria que Deus cegasse você para você ficar livre desse problema? Não há necessidade. Você precisa da vista para outras coisas. É só tirar a visão daquilo que está sendo inconveniente e deixa Deus fazer o resto, aproveitar os teus olhos para aquilo que é bom. Amém, irmãos? Agora, olha o que Salomão fala do relacionamento na família. Lá em Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha por mim e fala: controla as suas palavras. Ou a palavra dura na hora errada faz o fogo ficar mais forte. Imagina você, de repente pegou um foguinho lá no seu fogão, né? Acendeu uma panela lá. Você normalmente, né, jogaria o quê? Uma aguinha, né? Mas você pegou o vidro de álcool e jogou lá, aquilo pegou mais fogo ainda. Não tem gente que quando vai falar com o outro que já está pegando fogo, ele joga álcool, ele joga uma palavra ríspida, ele joga uma crítica, ele joga uma acusação. Irmãos, ninguém gosta de ser acusado quando o Espírito Santo já está falando para nós que nós erramos. Uma das coisas lindas que tem dentro de um cristão é a presença do Espírito Santo. E eu gosto de lembrar, irmãos, que Deus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar, Ele nos ensinaria. Então, muitas vezes o Espírito Santo já começou a falar com aquela pessoa que fez algo errado, já está ensinando, ele já está lá, né, numa vergonha tremenda daquilo que ele fez, mas ele está na presença de Deus, e Deus o entende, Deus o compreende. O Jesus está no céu nos defendendo. Aí chega alguém e cutuca a ferida, e fala naquilo, e insiste, e, irmãos, é terrível. Aí Salomão precisa escrever assim: a resposta calma desvia a fúria, mas palavras ríspidas desperta a ira. Controle suas palavras. Provérbios 16, 32 também diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Irmãos, não adianta vencer por fora e perder por dentro.
Não adianta, porque quando você vence por fora, pode ser que o teu orgulho fique batendo palminha, mas o teu interior na presença de Deus fica muito envergonhado. Então tem hora que é melhor perder essa batalha, passar por tolo para ganhar os tolos, como diz Paulo, ficar no prejuízo humano, material, financeiro, relacionamento, mas não ficar mal diante de Deus, porque Deus precisa ser honrado, precisa ser glorificado. E quando a gente perde essa oportunidade, tem que aguardar a próxima onda. Quando você perde uma onda que está para surfar, você tem que aguardar a próxima onda. E você sabe que onda não é você que cria, onda é Deus que manda. Amém, queridos? Terceiro ponto, a nossa família é prioridade. Lá em Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós precisamos compreender as estações da nossa vida. As prioridades, irmãos, elas foram trocadas. Agora a minha prioridade é minha família. Você que é casado, a sua prioridade foi trocada no casamento. Irmãos, a Bíblia diz aqui: o homem deixará. Vamos analisar aqui esse versículo 24, parte A. Deixar pai e mãe. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. O que é deixar pai e mãe? É romper com o segundo cordão. Todo mundo sabe que para nascer uma criança precisa romper um cordão umbilical, senão ela não nasce. Quando casa, o homem e a mulher precisam romper o segundo cordão do relacionamento com pai e mãe agora. Se ele não cortar esse cordão, não nasceu uma nova família. Pendurou-se apenas um elemento, um outro elemento estranho, que talvez às vezes é muito amado e querido, mas numa família, e ainda não nasceu uma nova família. Então, no casamento, quem se casa precisa entender: o segundo cordão do relacionamento pai e mãe precisa ser rompido, porque Deus falou, por essa razão, para formar uma nova família, Deus falou: o homem e a mulher vão deixar os pais, vão para a sua casa e vão começar a viver. Às vezes sou chamado a dar conselho para casais antes que as coisas aconteçam. Normalmente é o contrário: depois que dá zebra, vão procurar o pastor. Mas quando eu tenho chance de falar antes, eu sempre digo: quem casa quer casa. Às vezes financeiramente, por uns tempos, você pode sim se acomodar na casa dos pais dele ou dela. Mas coloque no seu coração, é provisório. A necessidade urgente, premente, para você começar a viver uma nova família, é você deixar. Você deixar. E muitas vezes tem que deixar financeiramente também. Se o homem não tem condições de sustentar uma nova família, porque ele vive na dependência do sustento dos pais, não pense em casamento. Não pense em relacionamento para formar uma nova família, porque não vai conseguir fazer uma nova família. Porque se não conseguir deixar o emocional, o financeiro, não consegue formar. Então, o segundo cordão umbilical do relacionamento precisa ser cortado. Amém? Agora, só uma observaçãozinha aqui. Ao se casar, os filhos deixam pai e mãe e se unem ao seu cônjuge. Isso põe fim, irmãos, à necessidade da obediência, mas nunca abre mão da honra. Honrar pai e mãe, irmãos, é para o resto da sua vida. Enquanto você viver, honrar é reconhecer quem são, quem foram, é reconhecer o que precisam e fazer, e fazer, e fazer. Ok? Então, você precisa se separar
da influência da obediência, mas você nunca vai abandonar com a desonra. Quantos dão glória a Deus? Agora, lendo um escritor aqui, eu até anotei para usar as palavras dele a respeito de alguns alertas para filhos. Se tiver alguém aqui que possa interessar, presta atenção. Sair de casa, biblicamente falando, se dá em questão do casamento, ok? Eu também apoio e acredito na condição de uma proposta de trabalho recusável e pelos estudos, ok? Agora, sair por sair, para ter mais liberdade, para não prestar mais conta, pode abrir muitas brechas desnecessárias e lhe levar a viver algo antes do tempo, como comer um fruto verde. Os gastos aumentam e os problemas também. Talvez com isso Deus está lhe chamando para voltar à casa dos seus pais e esperar o tempo exato de sair por um motivo razoável. Irmãos, é muito triste quando você vê um jovem que ainda não casou saindo da casa dos pais. Por quê? Lá é um inferno, lá é tua família, faça a diferença lá. Você vai estudar fora, lógico, tem que mudar. Você arrumou uma proposta de trabalho, tem que se mudar, não tem problema. Mas mora na mesma cidade, só que um mora numa casa, outro mora na outra. Por quê? Porque não estávamos combinando. Irmãos, tem alguma coisa errada no relacionamento dessa família. Deus está dizendo para você hoje, enquanto não consertar, não vai ter bênção. Porque Deus planejou e Deus escolheu a sua família. Não despreza, não desune o que Deus uniu. Não separe o que Deus colocou. Enquanto você está na casa dos pais, deixa eles cuidarem com conselho, com orientação. Escute, ouça, honre, porque é proteção para a sua vida. Ok? O 24b, a parte B, diz que ele se unirá à sua mulher. Essa união, irmãos, é diferente da união com os pais. A união com os pais, irmãos, ela tem um momento em que ela tem que separar. Mas essa união no casamento, Deus não planejou que ela tenha um fim determinado depois de tanto tempo, ou depois que chegar a uma certa situação. Deus não planejou que o casamento tenha começo, meio e fim, a não ser que a morte os separe. Aquilo que, como pastor, a gente gosta de dizer nos casamentos, vocês estão sendo unidos agora por Deus até que a morte os separe. O casal na hora fala, amém. Mas aí o diabo entra no meio do amém, entra no meio da família. O diabo sabe que vai ser uma bênção maravilhosa, porque Deus planejou. Mas aquilo que Deus planeja é maravilhoso, dá certo. Ele provê o que precisa, ele resolve a dificuldade. Então o diabo fala, não, mas eu vou entrar no meio e vou convencê-los que não dá mais, acabou. Agora procura outro, porque não tem mais jeito. Então, são acidentes, acontece? Claro que acontece, porque o diabo ainda não foi retirado do mundo. Eu acho estranho quando as pessoas falam, mas o que o diabo está fazendo? Ele está cumprindo o papel dele. O que significa diabo? Tentador. O que é o tentador? É aquele que ele sabe que não devia fazer, mas eu vou fazer, por quê? E se colar? Se der certo, não custa tentar. Quantas coisas, irmãos, as pessoas conseguem, por quê? Tentaram. Eu tinha tudo para não dar certo, mas eu tentei, bendita a hora que eu tentei, deu certo. Mas também, maldita a hora que o diabo te tentou e você caiu, porque deu certo no projeto dele, separou a família. Irmãos, nós temos que orar para que isso não seja encarado como algo normal, que não foi assim que Deus planejou. Quando acontece isso, irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele entra no meio, Ele resolve, Ele faz como aquele filho que abandonou a casa, não era para abandonar, mas quando volta o pai abraça, o pai abençoa, o pai põe anel no dedo, o pai o honra, enfim. Mas e aquele período de sofrimento? Aquilo não tem mais jeito, passou. A lavagem que comeu no chiqueiro do porco, a humilhação, o dinheiro que gastou, isso já passou, agora é para frente. Então, irmãos, quem já passou pelos acidentes da vida, Deus te ajuda a se levantar. Mas lembre que Jesus falou para aquela mulher pecadora que tinha sido perdoada, vai e não peques mais, não deixa mais acontecer. Por isso que nós estamos falando aqui dos princípios. Lá em Mateus 19,6, olha Jesus dizendo, porque o que Deus uniu, ninguém separa.
Então, no projeto de Deus não era para separar. Quando vem Jesus, perguntaram: e aí, Jesus, pode dar uma carta de separação? Falou: não, Deus continua sendo o que ele fez no começo. Ele não fez casamento para acabar. O diabo é que põe fim, mas Deus, se quiser, pode restaurar. E eu não apoio, então disse Jesus, tá? O que o Pai uniu, não sou eu que vou dar uma palavra de separação. Eu notei uma coisa interessante aqui, não sei se você já observou, mas na realidade, o ser humano, o homem ou a mulher, tem direito a 3 certidões na vida: certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Quantos aqui estão com 2? Quantos aqui já tem 2? Levanta a mão se você já tem 2 dessas certidões. Amém? A terceira é promoção. A certidão de óbito é promoção para um lugar melhor, onde o diabo não vai tentar. Quando você receber a certidão de óbito, significa que você já está numa família onde o diabo não mete mais a colher. Amém? Deus não intervém mais. Aliás, o diabo não intervém mais lá na família celestial. Mas aqui na terra, a palavra de Deus está dizendo: fica esperto. Amém? Versículo 24, parte C, diz que tornar-se uma só carne. Ou seja, acabou aquele negócio de meu e seu, agora é nosso. Tá? Então acaba com esse negócio, porque esse negócio às vezes é causa de separação. O meu dinheiro, o meu interesse, a minha... Calma, agora vocês são 2. O dinheiro de vocês é para a finalidade de vocês, ok? A alegria, o prazer, o desfrute de vocês, os 2 têm que estar satisfeitos. Não pode esse negócio de foi bom para você, mas para mim não foi bom. Então não devia ser bom para ninguém. Se não dá para ser bom para os 2, ninguém precisa desfrutar de nada, tá? Vai buscar outro recurso para que haja satisfação dos 2. Quarta e última observação, se você quiser pegar, pegue, mas é uma bênção para você. Nossa casa é um lugar de intimidade. Tem intimidade na sua casa? Tem intimidade na sua casa? Deixa eu te perguntar aqui, ó. Me entenda. Você pode ficar pelado dentro da sua casa? Só dentro do banheiro? Irmãos, casa é lugar de intimidade. O que é intimidade? Tudo está revelado, não tem nada para esconder. Eu não estou falando só da parte física, sexual, não. Intimidade numa casa, irmãos, o que está acontecendo com o marido, a esposa precisa saber, e vice-versa. O que está acontecendo com os filhos, os pais precisam saber, e vice-versa. O aperto que os pais estão passando, os filhos precisam saber. Amém? Intimidade significa sentar a família, criar um momento de relacionamento, de conversa entre eles, e ali então, quem tem que vomitar, vomita. Quem tem que falar alguma coisa boa, fale. Quem tem que apresentar uma reclamação, apresente. Mas a família é lugar de intimidade. Porque se começar a ter coisas escondidas no meio da família, atrás dessas coisas escondidas existe uma maquinação do diabo, um projeto maligno, que quando isso for revelado, pode ser tarde, a situação pode ficar muito crítica e pode haver tremendas perdas no relacionamento de confiança, de amor e outros mais. Tá? Olha que frase linda. A paternidade e maternidade têm o poder de aproximar, mas também de afastar. Paternidade e maternidade pode ter o poder de aproximar. Você é meu filho. Mas também pode ser usado pelo diabo para afastar. Porque você é meu filho, que não pode fazer. Mas já está feito. E agora? Entendeu, irmãos? Crie um ambiente no seu lar onde os seus filhos pedem conselho. Mas se não pedir e fizer o que deu no nariz, deu zebra, acolhe, recolhe. Não deixe o diabo adotar os seus filhos, colocando eles na rua, porque esse é o projeto do maligno.
não vou mais na sua casa, não falo mais com você, não ajudo mais você, não dou mais palpite. Irmãos, isso é um projeto maligno, separar. Então não deixa essas coisas acontecer, irmãos. A paternidade, irmãos, é um privilégio porque você foi posto com uma autoridade para falar na vida dos seus filhos. Mas também tem que ser agido com responsabilidade, porque Deus vai cobrar de você, porque você não foi um ouvido quando o seu filho precisava falar de uma dificuldade. Você era um brutalhão, você era um acusador, era um cobrador, e o teu filho ficou com medo de apanhar, com medo de uma cobrança, ele não se abriu, foi abrir com o traficante. Terrível, irmãos, terrível. Uma outra coisa linda, irmãos, que eu acho é quando você, como servo de Deus, usa alguns privilégios que Deus te dá para você exercer esse ministério de aconselhar pessoas que precisam falar, e eles buscam um par de ouvidos para ouvir. Eu louvo a Deus que nós temos algumas irmãs que têm salão de cabeleireiro aqui na igreja, e as que eu conheço, irmãos, têm usado aquela cadeira, aquele lugar, como um divã de um analista, como uma terapia cristã, porque aquela mulher que chega ali e começa a falar algumas coisas, de repente ela está falando coisas que ela não falaria com outras, porque ela percebeu algo diferente nas irmãs, ela percebeu uma certa confiança que talvez ela não encontrou em outros lugares, e ela abre o coração. Eu louvo a Deus quando eu fico sabendo de algumas irmãs que ali faz o ministério do aconselhamento, e ali elas dão uma palavra completamente diferente do que essas pessoas já ouviram de outros. Ali tem um conselho, ali tem uma oração, ali tem uma palavra de Deus sendo compartilhada, ali tem uma direção do céu que está na vida dela, sendo compartilhada na vida da outra necessitada. Irmãos, isso é implantar o modelo de família do céu na terra, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Mas eu quero concluir, os irmãos vêm aqui, a nossa conclusão. Olha que interessante, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: Deus estabeleceu um novo plano para a família. Olha que lindo. Malaquias 4, verso 6: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, Deus está dizendo, Jesus, quando vier, Ele vai vir para unir a família. Ele vai vir para fazer uma tremenda diferença no coração dos pais que vão ouvir os filhos, no coração dos filhos que agora vão ouvir os pais. Irmãos, eu duvido que um filho, quando ele vai ouvir um pai citando a palavra de Deus no amor, na revelação do Espírito Santo, eu duvido que um filho, quando pega um conselho desse, ele não vai ouvir o seu pai falando. Mas é triste quando esse pai vai buscar uma autoridade que não é dos céus, vai buscar uma experiência que não é de Deus, vai buscar alguma coisa que não provém do Senhor e vai impor com uma autoridade só porque é pai gerou, tá? Que a gente, como família, nunca faça algo desse tipo. Irmãos, uma outra coisa que eu quero finalizar dizendo para você: nós somos cristãos aqui na terra e cada um de nós tem a sua família, e a nossa família, irmãos, tem que ser modelo. Nós temos que ter as nossas experiências. Então nós vamos entrar por dificuldades e sair delas, nós vamos encontrar tropeços pela vida, mas eles não vão nos atingir. Nós vamos ser poupados e livrados. E o meu conselho é que cada um de nós faça aqui o papel de um GPS. Você sabe que existe muitos GPS, mas existe um aplicativo, o Waze, foi inventado lá em Israel. Esse aplicativo, irmãos, ele é um GPS, um orientador do satélite, mas ele é também uma forma de orientar através de uma interação entre usuários. Você está passando, navegando pelo GPS Waze, e você viu que tem um caminhão parado na estrada. Você tem um lugarzinho ali que você clica. O próximo que vem vindo atrás é avisado: obstáculo à frente, caminhão parado no acostamento. Quantos aqui já ouviram
mensagem. Então o aplicativo Waze são pessoas que já passaram um pouco à sua frente naquela mesma estrada e estão te avisando, ó, quando você estiver no quilômetro tal, a ponte caiu, tem um acidente, tem alguma coisa. Irmãos, Deus permite eu e você como família entrar em algumas bocadas frias, dificuldades, mas Ele vai nos tirar delas. E Ele quer que a gente abra a nossa boca e avise os que vêm vindo. Uma nova geração vem vindo aí, filhos, netos, uma nova geração vem vindo para constituir família. Nós temos que ser aqueles que vão ajudar o projeto de Deus a dar certo, constituir famílias. Gostaria que você ficasse de pé. Irmãos, eu estive falando para você aqui alguns conselhos, algumas verdades, alguns princípios sobre família. O primeiro deles, família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, vamos aprender a respeitar o que Deus projetou. Ele não projetou bestamente, sem saber o que estava fazendo. Ele fez o melhor que pôde para Adão e Eva serem felizes, eu e você sermos felizes. Então vamos respeitar a família, porque é um projeto de Deus. Segunda coisa, que a nossa casa tem que ser um ambiente de paz. Deus planejou, irmãos, que quando Ele foi para juntar Adão e Eva, criar a Eva para Adão, Ele colocou Adão para dormir, paz. A nossa família, lembra disso, tem que ser sempre um lugar de paz. Gritaria, brigueiro, vizinho tendo que chamar a polícia, não faz bem, não faz parte do modelo de uma família que Deus planejou. E você, meu irmão, que está me ouvindo, se você está me ouvindo, existe um temor de Deus no seu coração, existe um chamado do Senhor para você cumprir. Deus quer abençoar a sua família, então coloque ela em prioridade. Sua família é prioridade. Seu trabalho pode fazer ou não fazer. Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Mas a sua família será sempre a mesma. Então sempre quando você tiver em dúvida sobre o que priorizar, família é prioridade na sua vida. Projeto de Deus, lugar de paz, portanto dê prioridade. E a última coisa que eu disse para você, que a nossa casa, a nossa família é um lugar de intimidade. Nunca perca essa intimidade na sua casa, na sua família. Irmão, se família é um projeto de Deus, Deus plantou esse projeto no nosso coração. E eu sei que o inimigo também vai tentar plantar outras ervas daninhas sobre família na nossa mente. Não tem jeito. Um dia os discípulos chegaram e falaram: Senhor, uma lavoura de trigo, de repente apareceu joio, e não fomos nós que plantamos, podemos arrancar os joios? Não, vai crescer junto, porque um dia um especialista em separar o que é trigo, o que é joio, vai entrar em ação. Irmãos, nós não estamos aqui para separar nada, para definir isso ou aquilo. Nós estamos aqui para andar debaixo da direção do Senhor, porque o Senhor que plantou. Aquilo que o Senhor plantou, nós não vamos arrancar, não vamos separar, não vamos dizer diferente, porque Jesus disse, último versículo que eu vou ler para você, olha o que Jesus disse, Mateus 15:13. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Se você não está satisfeito com os frutos que você tem colhido, irmãos, cuida dessa plantação para que ela produza frutos agradáveis, mas não vai arrancar. Se foi plantado por Deus, você não pode acabar com ela. Você pode mudar a alimentação para produzir frutos melhores, mas você não pode pôr fim naquilo que Deus começou. Você não pode extinguir a sua família, porque foi Deus que abençoou. É projeto dos céus. Deus se agrada com ela.
Irmãos, quando se fala em família, lembramos que a igreja também é uma família. E Deus sabe o lugar que Ele te colocou para produzir frutos. Deus não nos colocou nessa família vencedores apenas para ser frequentadores. Deus nos colocou aqui onde cada um tem uma missão. Cada um aqui tem algo bom que pode fazer. Não deixa o inimigo plantar uma semente maligna no seu coração de que você é só um esquentador de banco aos domingos. Cadeira, né? Banco, né? Não. Alguma coisa Deus tem para você fazer, irmão. Busque em Deus daqui para frente. Senhor, eu não quero ficar apenas indo e não fazendo. Tem tantos meios, irmãos. Não sou eu que vou dizer para você. Às vezes a gente consegue criar algumas coisas, mas Deus tem tudo. Levante sua mão. Eu quero dizer para você, irmão, que no final vai permanecer somente aquilo que Deus plantar. Somente aquilo que Deus plantou vai permanecer. E a sua família, seja ela biológica, ou seja ela espiritual, foi algo que Deus plantou. O diabo vai tentar, mas ele não vai arrancar, porque vai prevalecer aquilo que Deus plantou. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia.